Boa noite, pessoal. Como anunciamos aí pelos stories, no post também, hoje a gente vai falar sobre como ter a disciplina de um investidor. Porque até o próprio Warren Buffett falou, não é preciso ter um QI muito alto para ter bons rendimentos na bolsa. Graças a Deus. O que você precisa é de realismo e disciplina. Então, o que isso nos mostra? Se Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, disse que você não precisa ser um gênio para ter bons rendimentos na bolsa, cara, ele sabe o que ele está falando. Ele sabe. E a gente pode... E a gente tem exemplos de que muitas vezes as pessoas que são tidas como gênios na bolsa, na verdade, perderam dinheiro, cometeram erros graves. Como, por exemplo, o ganhador do prêmio Nobel, que perdeu dinheiro na bolsa. Como que ele fez essa proeza? Ele ganhou um prêmio Nobel com um método de precificação de ações, de títulos de investimento, e na verdade aquele método estava sim prevendo, estava indo muito bem até o momento, tendo bons resultados, mas é impossível matematizar todos os indivíduos que compõem a economia. São 7 bilhões de pessoas na Terra e todas essas pessoas têm certa influência na economia. O nome do cara que ganhou o prêmio Nobel foi o Martin Scholes, foi vencedor do prêmio Nobel de Economia, e eles criaram, a equipe dele, um modelo de precificação, e a partir desse modelo de precificação eles criaram um fundo de investimento. Fala, Wagner, beleza? Boa noite. Que bom que você está aqui comigo, cara. Beleza? E esse cara era tido, querendo ou não, tinha um prêmio Nobel, né? Ele era tido como gênio, né? Hoje, quantas pessoas podem falar que ganharam o prêmio Nobel? Então, Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, falou aí que você não precisa ser um gênio para ter bons rendimentos na bolsa. Você precisa de disciplina e realismo. E hoje a gente vai falar sobre como ter a mentalidade de um investidor, como ter a disciplina de um grande investidor, de um investidor que tem bons rendimentos na bolsa. A primeira coisa é você aprender com grandes investidores. Então hoje, por exemplo, Warren Buffett já foi o homem mais rico do mundo. É difícil a gente falar com ele. É bem difícil. Mesma coisa, Luiz Barsi, maior investidor, pessoa física do Brasil. O cara tem 2 bilhões de reais investidos na bolsa. A gente não consegue marcar um almoço com esse cara, mas a gente consegue ler os livros sobre eles. A gente consegue assistir os vídeos que existem sobre eles. E se não tiver tempo de ler os livros, assiste aqui no Bolsa para mim, porque eu leio esses caras constantemente. O tempo todo eu estou lendo o que esses grandes investidores estão fazendo e como eles estão se comportando. Então a gente precisa buscar aprender com os investidores que estão tendo sucesso, sempre visando aí o longo prazo, tá? E existem diversas formas da gente entender como que esses caras estão agindo no mercado. Outra coisa, a gente precisa querer o sucesso, estar disposto a pagar o preço do sucesso. Por quê? Se a gente tiver um sonho pequeno, cara, é aquele negócio, o pessoal brinca, né? Mira na lua, porque se errar, você acerta alguma estrela. Então a gente tem que sonhar alto. A gente precisa ter um desejo assim ardente pelo sucesso nos investimentos. Então, uma pergunta que eu tenho aqui, vamos supor aqui, Wagner e
Caroline, que estão aqui comigo, me diga alguma coisa que vocês queriam realmente aprender, vocês se dedicaram, colocaram um esforço que vocês não conseguiram. Cara, dificilmente, se você quer aprender algo, não, eu quero aprender a desmontar aquela peça daquele carro, sei lá. Você vai procurar vídeo no YouTube, você vai perguntar para alguém que já desmontou aquela peça, você vai se dedicar, você vai aprender. Se você quer aprender inglês, eu preciso aprender inglês. O que você vai fazer? Você vai ler livros. Por mais que você muitas vezes possa ter tentado aprender inglês e não ter conseguido, se você determinar que você vai aprender, que você vai ler livros sobre inglês, você vai buscar cursos na internet, vai ver vídeos no YouTube, cara, se você colocar suas forças, você vai alcançar. Então a gente precisa colocar isso também nos investimentos. A gente precisa determinar que a gente quer ter sucesso nos investimentos, na bolsa de valores, tá certo? Precisamos colocar nossas forças para que isso realmente se torne realidade, levar a sério. E também não adianta nada a gente estudar e não dar o primeiro passo. Por quê? Não tem como você melhorar algo que não foi feito. Como que você melhora um carro se você não fez um carro? Como que você vai melhorar uma casa? Como que você reforma uma casa que não está construída? Cara, a primeira coisa você precisa colocar um tijolinho lá. Primeira coisa você precisa colocar o cimento. Primeira coisa é dar o primeiro passo. Então a gente tem que estudar sim, tomar cuidado, não colocar todo o dinheiro que a gente tem reservado para investir de uma vez. Mas a gente precisa iniciar os investimentos. A gente precisa fazer o primeiro investimento. E, claro, tem alguns riscos, mas já falamos sobre isso, como amenizar os riscos. Tem aqui vários vídeos aqui no Instagram que vocês podem acompanhar. A gente não pode paralisar com medo de fazer o primeiro investimento, que o primeiro investimento tem que ser feito da forma perfeita. Não. A gente precisa dar o primeiro passo. O pessoal que joga bola sabe, o jogador estava lesionado. A hora que ele vai fazer um jogo, ele ficou treinando, se recuperando. A hora que ele vai fazer um jogo, o que o narrador fala? Fulano estava sem ritmo de jogo. Por quê? Porque estava só treinando. Então, se o investidor quer ter bons resultados na bolsa, se ele ficar só treinando, só estudando, me desculpe, mas ele não vai ter ritmo de jogo na bolsa. Vai fazer falta esse ritmo de jogo. Então precisa iniciar os investimentos. Abrir uma continha na corretora, é de graça hoje abrir conta numa corretora. Colocar lá, hoje a gente consegue comprar uma ação aí com menos de R$5, tá? Menos de R$5. R$5 vai te deixar rico? Definitivamente não. Mas é o primeiro passo. Então, se hoje você só pode começar com R$5, que seja assim. Abra uma conta na corretora aí, a Clear e a Rico, elas são de graça, tá? Você pode comprar e vender ações de graça. Então, é uma forma de você iniciar, tá certo? Mesmo que seja a partir de R$5. Por quê? O primeiro passo é muito importante para pegar ritmo de jogo, pegar experiência. Outro ponto que o investidor, que a mentalidade de investidor precisa é o quê? Realizar sacrifícios. De que forma? Fizeram um experimento com algumas crianças e colocaram um marshmallow assim na frente delas e falaram assim, se vocês... você pode comer esse marshmallow aqui agora e aí você pode sair e aí tá tudo certo, acabou o experimento. Agora, se você esperar 20 minutinhos, ao invés de ter um marshmallow, você vai ter 2. Cara, pouquíssimas crianças conseguiram esperar os 20 minutos para comer 2 marshmallows ao invés de um. Por quê? É o nosso cérebro querendo que a gente tome decisão de prazeres momentâneos. O prazer momentâneo, a vontade momentânea, imediata, instantânea. Por quê? Lá na época das cavernas, não tinha geladeira não.
Então o cara matou um bicho, ele tinha que comer, porque ele não sabia quando ele ia comer novamente. Então ele tinha que comer o máximo que ele pudesse, não tinha como ele guardar para depois. Então o nosso cérebro, está no nosso DNA, essa vontade de recompensa instantânea. E para que a gente tenha a disciplina de um investidor, a mentalidade de um investidor, a gente precisa realizar sacrifícios de curto prazo. Para quê? Para alcançar resultados no longo prazo. A gente precisa fazer isso, tá? Outra coisa, número 5 aqui já dos pontos da mentalidade do investidor, é agir com propósitos definidos. Por exemplo, a gente não pode ser Maria vai com as outras. Tá todo mundo desesperado porque saiu uma notícia. Eu dei o exemplo aqui, Petrobras. Saiu a notícia que o Bolsonaro ia mudar o presidente da Petrobras. O preço da Petrobras caiu lá embaixo. No mesmo dia eu fiz o vídeo aqui. Comprei Petrobras. E eu paguei acho que 22 e pouco. Hoje quanto que fechou Petrobras? Só isso não faz muito tempo não. Ó, hoje está em 23,62. Não deu muita diferença, mas acho que já deu 5%. 5% é mais de 2 anos de poupança. E foi possível fazer isso em menos de 2 meses. Por quê? Eu não tomo minhas decisões porque está todo mundo tomando aquela decisão. Eu não vendo porque está todo mundo vendendo. Eu sei por que eu compro uma ação e eu sei por que eu vendo. Mesma coisa, esse é um exemplo aí que foi mais pesado ainda, né? Começo do ano passado eu comprei CVC a R$ 31,90. Na pandemia, que ia fechar tudo, fechou todas as fronteiras, a CVC chegou a R$ 6,00. Pode procurar aí, tá? Pode procurar CVC, a empresa aí de turismo. Ela chegou a ser cotada a R$ 6,00. Quando eu comprei CVC a 31, eu sabia porque eu estava comprando. Então quando ela chegou a 6, eu não vendia minhas ações. Eu comprei muito mais. A mesma coisa. Pega essa garrafa aqui. Aí vamos supor que você pagou 100 pilas nessa garrafa. Aí dali 2 meses, essa garrafa está sendo vendida a R$ 15,00. Você vai vender a sua garrafa que você pagou 100 por 15? Não, pô. Você sabe que é uma boa garrafa, você sabe que é uma garrafa de qualidade, você pagou R$ 100 nela. Se ela chegou a R$ 15,00, o que você vai fazer? Provavelmente você vai comprar mais uma para deixar guardar, vai comprar uma para um amigo para dar de aniversário. Por quê? Você sabe que essa garrafa é boa. Mesma coisa aconteceu com o CVC. Tinha pago R$ 31,90 por ação. Comprei alguns lotes dela. E ela chegou a R$ 6,00. O que eu fiz? Comprei mais lotes dela. Meu preço médio estava em R$ 19,00. Hoje a CVC fechou em 25. Ou seja, R$ 6,00 por ação. Só que isso dá 33%, tá, pessoal? Em um ano você poderia ter feito com o CVC. Deixa eu só conferir. 31,5%. E é possível fazer isso. Só que só é possível fazer isso se você sabe por que você está comprando uma ação, se você sabe por que você está vendendo, certo? Precisamos estudar, claro, a gente precisa confiar nas nossas análises. Isso é muito importante, a gente não pode deixar o medo nos paralisar. É fundamental para o investidor agir com os propósitos definidos, de forma lógica. A gente não pode deixar a emoção interferir nas nossas decisões de investimento. Nem algum investimento mal sucedido nos paralisar, nos deixar medrosos, e nem o sucesso nos deixar arrogante frente à realidade. A gente precisa entender que a gente não domina a realidade, né? Outra coisa que o investidor tem que fazer: diversificar os seus investimentos. Por quê? Porque quando você diversifica, você diminui os riscos. Quando você tem investimentos, vamos supor, o cara tem o trabalho dele e vem ali o dinheiro todo mês, beleza, graças a Deus o cara conseguiu um trabalho.
Só que, se ele não construir uma renda paralela a isso, se ele não correr atrás de fazer um investimentozinho na bolsa, nos fundos imobiliários, se ele não se organizar e abrir um negócio com um primo, com um tio, o que vai acontecer se ele for mandado embora do serviço? A fonte de renda dele foi a zero. Por quê? Porque ele só tinha uma fonte de renda. Então, se aquela renda foi cortada, quanto que ele vai ganhar por mês? Vai ser zero. E isso vai ser desesperador para ele. Então, eu sei que é difícil, muitas vezes até mesmo conseguir um emprego é difícil. Mas, conseguir um emprego, começa a separar uma graninha, coloca na bolsa de valores, investe em fundos imobiliários, tenta ver alguns negócios paralelos, tenta investir em alguma outra coisa. Para quê? Para você não depender de uma única fonte de renda. Senão, isso pode acontecer de você passar um aperto por causa disso. Certo? Então, é um cuidado que a gente precisa ter nos investimentos. A mesma coisa, você comprou uma ação e ela não foi bem. Mesmo que você tenha feito todas as análises, por algum motivo ela não foi bem, trocou a liderança e você não sabia, e aí? Se você colocou todo o seu dinheiro em uma única ação, cara, a probabilidade de dar errado é muito grande mesmo. Então a gente precisa diversificar, certo? Para quê? Diminuir o risco. Outra coisa, a gente precisa ver a Bolsa de Valores como uma construção de patrimônio. Claro, tem pessoas que enriqueceram rápido na Bolsa. É possível? É, mas não é provável que isso aconteça, tá? Normalmente as pessoas que enriqueceram rapidamente na Bolsa não foi por uma habilidade. Como eu falei, o prêmio Nobel não enriqueceu rapidamente na Bolsa. Enriqueceu, mas depois perdeu tudo. Prêmio Nobel, tá? Prêmio Nobel, um cara extremamente capacitado. A gente precisa ver a Bolsa como construção de patrimônio. Então, os investimentos, eu brinco, né? Na verdade, eu ouvi essa frase e achei legal. Os investimentos devem ser tão emocionantes quanto ver a grama crescer. Você não consegue ver a grama crescer se você ficar olhando ela o tempo todo. Mas se você vê a grama num sábado, deu uma chuva boa durante a semana, no outro sábado você for lá ver aquela grama, cara, ela cresceu muito. Se der mais uma chuva e você voltar só dali 15, 20 dias, cara, ela cresceu muito. Imagine um ano. E os investimentos devem ser assim. Você precisa ir todo mês colocando um pouquinho, E aí esse dinheiro, sem dúvida nenhuma, vai construir a sua carteira, vai construir o seu patrimônio. Já fiz as contas aqui para vocês. Se vocês colocarem R$300 por mês, se a pessoa tem aí 20 anos, colocar R$300 por mês e ela ter um rendimento anual de 10% ao ano, que não é um rendimento muito difícil de alcançar, tenho certeza que estudando vocês vão conseguir ter um rendimento muito maior que isso. Quando for a época dessa pessoa for se aposentar, com 60 anos aí, se ela começou com 20, ela bateu R$1 milhão, passou de 1 milhão e 200 mil reais, se eu não me engano. E começou com 300 pila. E hoje, tudo bem, 300 pila pode ser um valor alto para algumas pessoas, mas cara, quando você pensa em R$300 se transformar em 1 milhão, a distância é muito grande. E como eu falei, não precisa ser um gênio, precisa de disciplina, precisa aportar todos os meses. Defina uma meta de quanto você consegue aportar. Consigo pôr 30 pila por mês. Coloque R$30 por mês. Vai estudando, vai melhorando, vai se capacitando para que você consiga pôr mais grana ao longo do tempo. Passei de 30, agora eu consigo pôr 50. Cara, isso vai fazer diferença ao longo dos anos. Depois você começar a pôr 50, conseguir pôr 100, 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 3.000, sem dúvida nenhuma,
seus aportes vão aumentando ao longo do tempo, tá certo? Então a gente precisa ver a bolsa com esse foco, construção de uma carteira forte, construção de patrimônio, tá certo? Outra coisa, a gente precisa se unir com pessoas que estão trilhando esse caminho. Cara, não adianta você está investindo, aí você só anda com pessoas que estão gastando todo o salário, se endividando, viajando, comprando um carro mais caro do que eles poderiam manter. Isso não vai fazer bem. Tem influência o meio que você está. Então, procure conversar com pessoas que estão trilhando o mesmo caminho que você. Você quer abrir uma empresa? Você vai andar com pessoa que só quer prestar concurso? Cara, quem só quer prestar concurso só vai falar da lei tal, só vai falar do edital que saiu não sei aonde, só vai falar do salário que saiu para outra empresa, que saiu lá para tal universidade, que saiu para tal prefeitura. Não adianta. Se você quer empreender, você tem que andar com quem está querendo empreender, com quem está estudando isso, porque aí vocês vão trocar informação e, sem dúvida nenhuma, vai ser mais fácil chegar lá. Mesma coisa nos investimentos. Se você quer investir, tudo bem, agora você vai parar de ter os amigos que estão gastando um pouco? Não, não é isso. Mas se aproxime um pouco mais de pessoas que estão investindo. Se aproxime um pouco mais de pessoas que estão aumentando os rendimentos. Se aproxime um pouco mais de pessoas que estão estudando a bolsa de valores, o dólar, o ouro, as commodities. Tá certo? Sem dúvida nenhuma, isso vai ajudar você a obter os resultados que você deseja. Outra coisa, a gente precisa saber analisar os investimentos, analisar as empresas. Sempre me pergunta, mas a bolsa é arriscada? Cara, se você tratar a bolsa de valores como um cassino, que você compra aqui hoje e no mesmo dia você vende mais caro, aí ela sem dúvida é muito arriscada. Agora pensa o seguinte, você vai abrir eu gosto desse exemplo, porque é algo bem palpável. Você vai abrir uma padaria. O que você vai fazer? Vai procurar um local que tenha um salão com tamanho suficiente para abrir uma padaria. Você vai ver quais máquinas você precisa comprar, se é forno, se é batedeira, balcões que você vai precisar para a padaria. Você vai ver o que mais? Você vai ver se tem padeiro disponível, quanto que o padeiro cobra, qual que é o salário de um padeiro, se você vai ter aí uma atendente ou um atendente, quanto que é o salário desses caras. O que mais? Você vai ver se passam pessoas na frente daquele local que você está imaginando comprar. Você vai ver se tem um fluxo bom de pessoas. Você vai ver se aquele bairro que você está vendo realmente é o público que você deseja alcançar. Vamos supor, eu moro aqui no Jardim Liberdade, aqui em Maringá, próximo ao Parque de Exposição. Adianta o cara abrir uma padaria de luxo aqui? Não adianta, tá? Por quê? O público do meu bairro não consome. Talvez um ou outro, tem algumas casas aqui bem boas, um ou outro vai consumir um doce de luxo, mas a grande maioria não. E padaria precisa de fluxo. Então você vai abrir uma padaria de luxo no Jardim Liberdade? Dificilmente. Agora lá no centro, lá perto da prefeitura, na 15 de novembro, perto da catedral, na Tiradentes. Opa, aí já começou a ficar um pouco interessante. Bairros nobres, fluxo de pessoas, de empresas ali que tem boa remuneração. Já começou a ficar legal. É exatamente isso que você tem que fazer com as ações. Você precisa analisar a empresa. A empresa trabalha com... A empresa trabalha, vamos supor, com peças de carro. Que país que ela está instalada? Está instalada lá naquele país lá. Aquele país exporta muito bem peças de carro, exporta. Aquele país tem um bom escoamento portuário, então eles vão conseguir distribuir as peças de carro facilmente. Aquele país é reconhecidamente, vamos supor a Alemanha, reconhecidamente um bom produtor de peças de carro.
as coisas estão convergindo. Então a gente precisa saber analisar uma empresa, saber analisar um investimento. Mesma coisa dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários são arriscados? Como que eu analiso um fundo imobiliário? Você vai comprar uma casa, o que você vai ver? Localização, acabamento, preço das casas próximas. Você vai ver se tem muita casa vazia ali. E no fundo imobiliário, o que você vai ver? Localização. Você vai ver o nível de acabamento. Você vai ver se tem muitos locais vazios. Porque se você está vendo um fundo imobiliário com a ideia de um rendimento, você não quer que tenha locais vazios. Por quê? Porque senão o aluguel provavelmente vai ser mais barato e você não vai ter tanto retorno. Então, se você tratar cada ação que você comprar como uma sociedade, seguramente não vai ser arriscado. Ou os riscos vão ser bem menores do que você imagina. Outra coisa, precisamos investir com base em números. Lógico, vamos analisar o número da empresa. Vamos ver aí, eu gosto desse exemplo, a gente tem empresas que têm boas margens. Eu gosto de dar esse exemplo aí, a Ambev. A Ambev tem uma margem aí próxima de 20%. A Heineken tem uma margem próxima de 8%. E numa crise, quem que se sai melhor? O que é a margem? Bem dizer ali, o lucro dela ali, entre o preço de entrega do produto final e quanto sobra. Então, a margem, quanto maior a margem, melhor, certo? E numa crise, quem que vai estar melhor? Uma empresa que tem uma margem de 20% ou uma empresa que tem a margem de 8%? A empresa que tem margem de 20%, ela pode fazer uma promoção, ela pode diminuir um pouco a produção, ela pode criar um novo produto para tentar baratear. Por quê? Porque ela tem margem para isso. Então a gente precisa realizar investimentos baseados em números, estudar a margem da empresa, estudar se ela está muito endividada, estudar se ela está gerando lucro. E tudo isso são informações que a gente tem acesso de graça de todas as empresas listadas na bolsa. Outra coisa, encarar os investimentos como um negócio e não apenas como um hobby. A gente precisa, sem dúvida nenhuma, olhar para as ações e pensar, cara, eu vou ser sócio dessa empresa. Então eu tenho que ver aquilo como um negócio. Eu gostaria de ser sócio dessa empresa? Mesma coisa. Se você fosse abrir um posto de gasolina, o que você ia se preocupar? Se ali tem fluxo, se os tanques ali são novos, se ali tem um bom gerente, se os funcionários se dão bem com o gerente. Você vai ter que avaliar coisas semelhantes numa ação, numa empresa listada na bolsa. Então a gente precisa tratar a compra de ações, a compra de fundos imobiliários como um negócio e não apenas como um hobby. A gente precisa mergulhar nisso para que isso dê certo. E aí, repetindo, estudar com outros investidores que estão obtendo bons rendimentos, certo? Acho que vale o reforço. Além disso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Quais são os cuidados? Muitas vezes a gente já está investindo e a gente tem algumas ações e a gente pega amor nelas. Aí a gente acha que elas são as melhores ações. Aí quando vai fazer um aporte, ao invés de analisar todas as ações, a gente analisa mais aquelas que a gente já tem. E isso pode fazer com que a gente perca uma oportunidade melhor, apenas por ter mais afinidade com aquelas empresas. A gente precisa tomar esse tipo de cuidado. Outro cuidado, como eu já falei, não deixar o medo nos paralisar. O medo, em outras lives aqui eu comentei, o medo não é ruim, porque o medo faz você tomar cuidado, faz você estudar para tomar uma decisão, ele evita que você tome uma decisão precipitada, desde que não seja em exagero. O medo não pode te paralisar. Ele pode e deve existir, você deve ter medo, porque vai fazer você uma pessoa mais consciente, mais ponderada e mais assertiva. Só que de maneira nenhuma o medo pode te paralisar. Além disso,
aí entra algumas coisas que é quando a gente já está investindo e a gente faz alguns rendimentos expressivos. O que acontece? Isso pode te gerar uma certa arrogância, pode gerar em você a ideia de que pode gerar na gente a ideia de que sabemos o que vai acontecer, que somos os melhores investidores que existem, que a gente nunca vai errar. Então nunca podemos ter essa arrogância. A gente nunca pode perder a humildade frente à realidade. Não temos o controle dos preços, que a gente tem o controle sobre as nossas decisões, que tomamos com base em números. Mas, mesmo assim, esses investimentos podem ser de mais longo prazo do que a gente imagina. E tem os dois lados. A gente não pode ser arrogante, achar que já sabemos tudo, e não podemos ser medrosos, achar que a gente não sabe nada. A gente precisa ser realista. Precisamos ter disciplina e realismo, como disse já Warren Buffett. Certo? E outra coisa, a gente tem que ler opiniões contrárias, tá? Sobre os ativos que a gente quer investir. Por quê? É normal. Se você procurar informações sobre uma coisa na internet, o Google vai te enfiar ali matérias que condizem com o que você pede. Eu não sei se vocês já passaram por isso, de aconselhar uma pessoa que tal coisa não era boa, ou, por exemplo, a pessoa estava querendo começar a namorar uma menina ou um menino lá, e veio te pedir um conselho e você falou assim, cara, eu acho que aquela pessoa não vai dar muito certo com você por causa disso, disso e disso. Passa uma semana, a pessoa está namorando um indivíduo. Eu conversei com outras pessoas, eles falaram que não era bem assim, que ele ou que ela era bem gente boa e não sei o quê. Por quê? É mais fácil conversar e acatar o conselho que vai de acordo com o que você pensa, de acordo com a sua vontade. Isso acontece inúmeras vezes. Não é porque a pessoa não te considerava um bom amigo, é porque a sua opinião era contrária dela. A mesma coisa, se você for ler, se você pegar informações, se você segue alguns sites, vamos supor, Bolsonaro, você gosta do Bolsonaro, e aí você segue sempre os mesmos sites, cara, você só vai ver as notícias boas sobre o que ele está fazendo. Então, cuidado, vê o que os outros caras estão falando mal. Mas também, se você não gosta do Bolsonaro, não siga apenas os sites que falam mal do cara, porque senão você vai estar numa bolha e não vai estar vendo a realidade. Então, eu particularmente gosto do Bolsonaro. E aí? Eu só vou ler coisas que estão falando bem dele? Não. Eu preciso saber o que os outros caras estão falando. Para quê? Nem que seja para eu argumentar depois com essas pessoas, mas para eu ter uma noção do que realmente está acontecendo na realidade. Se você for ler aí sobre o coronavírus, cara, se você ler sobre o coronavírus, só quem está morrendo de medo do coronavírus, se você ler esses sites, você vai achar que você vai morrer amanhã. E também tem um outro lado, os caras que falam que o coronavírus não existe, não sei o que lá, e aparentemente nenhum dos dois está 100% correto. Tem um lado que está correto em algumas partes e outro está em outro. O que você precisa fazer é ponderar e criar e entender a realidade sobre isso. É a mesma coisa com as ações. Se todo mundo falar que uma ação é boa e você só ver sites falando que aquela ação é boa, cara, você pode tá errando. Por quê? Você precisa ler as opiniões contrárias àquela ação. Fala, Castro, entrou aqui agora, rapaz? Já depois assiste a live desde o começo aí, que falei bastante coisa já, hein? Então, a gente precisa diferenciar, a gente precisa ler sempre opiniões contrárias para a gente tomar decisão por nós mesmos. A gente não pode ficar só ouvindo o que o cara está falando, o que o ciclano está falando. Nós precisamos tomar a decisão com base nos nossos conhecimentos e na realidade.
Opa, assiste depois sim, Castro. Beleza? Wagner tá aqui comigo ainda. O Castro chegou agora. O Castro não vai ter pergunta. Wagner, se tiver alguma dúvida aí do que eu falei, do que eu expliquei aqui, me manda aqui que eu tô com o chat aberto. Eu leio a pergunta que vocês tiverem e a gente pode conversar, tá? Sobre a Bolsa de Valores. Não precisa nem ser sobre o tema da live de hoje, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pode mandar aqui que vai ser um prazer responder, tá? O chat aqui tem um delayzinho, né? Enquanto vocês digitam aqui até chegar a mensagem em mim demora um pouquinho, mas eu leio e sem dúvida nenhuma vai ser um prazer responder vocês, tá certo? Também se tiver alguma dúvida, não quiser mandar aqui agora, pode mandar aqui no Instagram depois que eu respondo vocês, tá certo? Então hoje falamos sobre a mentalidade do investidor. E eu já convido aí vocês para participar da live de terça que vem. Estou ajustando o tema aqui, mas tem uma frase que vai ser a base da live da semana que vem, que é o seguinte: pessoas com educação acadêmica trabalham para pessoas com educação financeira. É isso. A gente precisa ter educação financeira. Isso sem dúvida nenhuma vai fazer vocês estarem em outro patamar aí dentro da sociedade, tá? Sem dúvida nenhuma. Beleza? Então, sem dúvidas, pelo menos por enquanto, qualquer coisa, podem me mandar uma mensagem aí por direct, que eu vou responder vocês, vai ser o maior prazer. Qualquer dúvida sobre os investimentos... Opa, tô lendo aqui então, Wagner, sobre o que você acabou de falar, sobre o meio que estamos. O meio que estou só desmotiva a investir. Sempre que falam que não vale a pena e coisa e tal. Cara, as pessoas muitas vezes têm medo da bolsa. Por quê? Porque um tio investiu e perdeu tudo. Porque conhece uma pessoa que ganhou muito dinheiro, mas que também perdeu. Mas todas essas pessoas aí que começaram a investir, que perderam tudo, que perderam muita grana, o que aconteceu? Provavelmente eles trataram a bolsa, resumindo, tem receio e sem com quem conhecer, conversar para ver o outro lado da moeda. Entendi, Wagner. Esse é o grande detalhe. Muitas vezes a gente tem medo de perder tudo na bolsa. Mas isso só vai acontecer se você tratar a bolsa como um cassino. Só vai acontecer se você achar que vai comprar uma ação hoje e vai vender ela no mesmo dia um pouquinho mais cara. O que eu vou falar para vocês? Mesma coisa. Comprei CVC ano passado a R$ 31,90. Ela chegou a R$ 6,00. Eu tinha comprado... Tinha comprado 2 lotes dela, R$ 6.400 na época, e ela chegou a valer 1.200, ou seja, os meus 6.400 estavam valendo 1.200 pila. O que aconteceu? Comprei mais lotes, comprei mais lotes, comprei mais lotes. Como eu falei, o meu preço médio caiu de R$ 31,90 para R$ 19,00. Quanto está a CVC hoje? Fechou em 25%, 33%, 31% em um ano. Um ano e um mês, tá certo? Então, claro que tem pessoas que perdem dinheiro na bolsa, isso é normal, mas por que perdem dinheiro na bolsa? Porque estão tratando a bolsa como um cassino. A pessoa acha que vai enriquecer na bolsa, vai colocar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, e que isso vai se tornar 100 mil até o final do ano. Não vai. Bolsa é construção de patrimônio. Bolsa é você se tornar sócio de empresas. É você fazer aportes mensais, você ir melhorando, aumentando o seu patrimônio ao longo do tempo, para quando você chegar no momento de aposentadoria, você ter uma grana bem legal. Tá? E
tem que pensar na bolsa como longo prazo. Aí, sem dúvida nenhuma, você vai ter sucesso. Se o pessoal, como você falou aqui, Wagner, o pessoal sempre desmotiva em investir. As pessoas também, não sei se é o caso. Mas é igual emagrecer. Às vezes a pessoa tenta emagrecer e aí vai na casa de um camarada e fala assim, não, para, isso daí não, vamos comer, vamos torar o pau. Por quê? Muitas vezes a pessoa não quer que você se dê bem, mas não é porque ela quer o seu mal. Às vezes a pessoa não tem coragem de pagar o preço para se dar bem, e se caso alguém consiga pagar esse preço, é uma reflexão um pouco filosófica, tá? Se você consegue pagar o preço, ela não pode mais falar assim, mas também ele já era filho de rico. Vamos supor, duas pessoas aqui, duas pessoas que tinham, vamos supor aí, o mesmo salário. As duas pessoas ganhavam R$2.000 por mês. Uma dessas pessoas começa a investir. Aí tá os dois caras lá. Aí esse aqui começou a investir. Ele foi colocando um pouquinho por mês, juntou uma graninha, foi indo, estudando, melhorando, fazendo alguns cursos de investimento, aprendendo. E esse aqui falando assim, cara, para com isso daí, você está colocando R$100 por mês, o que isso vai virar? Você está pondo R$300 por mês, o que isso vai virar? Como eu falei, se colocar R$300 por mês, durante dos 20 até o momento de uma aposentadoria, isso vai passar de R$1 milhão. Só que, se os dois estavam na mesma realidade e esse aqui pagou o preço, o que acontece com esse daqui? Ele não pode mais usar aquela desculpa. Mas ele era filho de rico. Ou seja, o sucesso desse é a comprovação de que esse aqui teve preguiça de tomar a decisão correta. E muitas vezes as pessoas fazem isso inconscientemente, tá, Wagner? Então estou aqui para te falar que, cara, comece a investir com o que você puder. E se precisar de ajuda, conte comigo, sem dúvida nenhuma. Tá certo? E você, seu Castro? Fala aí, já tá... Como que tá os investimentos aí? Tá começando, Wagner? Não sei se eu te respondi bem, se eu respondi bem a sua pergunta aqui, pode mandar uma mensagem que eu consigo ler aqui certinho, beleza? Era mais ou menos isso a sua dúvida? Era mais ou menos isso que você imaginava? Se não for, manda aqui que eu respondo vocês sem dúvida nenhuma, tá certo? É isso aí. Tá comprando dólar? Opa, sexta-feira eu comprei, postei aí, dá uma olhadinha aí no vídeo porque que eu comprei dólar também. É um bom momento para comprar dólar, beleza? Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui que eu posso mostrar para vocês do dólar versus tá. Deixa eu ver se tem uma fotinha aqui do dólar versus Ibovespa. Tem essa foto aqui, acho que tá legal já. Olha essa foto aí, né? Se já estava na hora de comprar dólar, a gente estava num momento muito semelhante aos que eu circulei em vermelho. Estão vendo a foto aqui, né? Tudo que eu circulei em vermelho ali eram momentos passados parecidos com o que está hoje, desde sexta-feira, tá? E o que aconteceu depois das bolinhas em vermelho? Depois das bolinhas em vermelho aí, veio as bolinhas em azul. E as bolinhas em azul estão que forma? Abaixo ou acima das bolinhas em vermelho? Estão acima. Então, estatisticamente, está num bom momento de comprar dólar. Tá certo? Então quer dizer que o dólar não vai cair mais?
Não quer dizer isso. Por isso eu sempre ressalto. Não coloque todo o seu dinheiro separado para dólar ou para uma ação neste primeiro momento. O que você pode fazer? Coloque um pouco, compre um pouco de dólar e caso ele caia um pouco mais, continue acompanhando aqui que se ele cair um pouco mais e der mais um ponto de entrada em dólar, eu vou falar, pô, pode comprar dólar que eu estou comprando. É isso que eu vou fazer, tá? Wagner, umas dicas para começar a estudar? Cara, veja as lives que estão aqui no Instagram, que sem dúvida nenhuma, o conteúdo que eu estou passando aqui tem muita gente, vai ajudar você. Olha, a live número 1, depois você abre o Instagram aí, você vai ver. Eu estou na 8ª, hoje foi a 8ª live. Eu fiz a live passo a passo na bolsa. Já está com 60 e poucos posts. Mas eu fiz nos últimos dias aí, nas últimas semanas, a live passo a passo na bolsa, ou seja, como que você vai começar, quais são os primeiros passos que você precisa tomar para começar a investir, como abrir uma conta numa corretora, o que precisa. Segunda live, as regras do jogo. O que a taxa de juros dos Estados Unidos influencia aqui, o que a taxa de juros do Brasil influencia na bolsa, ou seja, entender as regras do jogo para começar a investir. Depois, o que é uma ação? O que é uma ação? É um pedacinho de uma empresa. Uma ação ela pode terminar em 3, pode terminar em 11. O que isso significa? O que é uma grande empresa? O que é uma empresa pequena, uma large cap, uma small cap? E como isso vai influenciar nas suas decisões? Depois, o que é um fundo imobiliário? A live número 4. O que é um fundo imobiliário? Como você analisa um fundo imobiliário? Quais cuidados tomar? Aí depois, live número 5, ações versus fundos imobiliários. Quais dos dois são melhores? Qual dos dois vai se encaixar melhor no seu perfil? Depois, não tenha medo. Se você entender como funciona a Bolsa de Valores, você não precisa ter medo de perder tudo, tá? E eu fiz essa live, está aqui disponível no Instagram. Aí, na live, hoje já é quinta, né? Então, terça-feira passada, agora, anteontem, eu fiz a live se é possível viver da Bolsa. Falei tudo, é possível sim viver da Bolsa. Mas não é comprando e vendendo igual um psicopata todo dia na frente do computador aí não. A live está aqui disponível também. E hoje falamos sobre a mentalidade do investidor. E já convido vocês que terça-feira que vem tem live novamente. Então, Wagner, tem conteúdo pra caramba aí pra você começar a investir, tirar suas dúvidas. E, cara, meu Instagram tá aberto, meu WhatsApp tá aberto, só me mandar uma pergunta que vai ser um prazer conversar com vocês, tá certo? Se tiverem mais alguma dúvida, manda aqui que a gente já resolve. Beleza? Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que a gente continua a conversa. Mentalidade manda em tudo. Falou tudo, Castro. Falou tudo. Mentalidade manda em tudo, cara. É a cabeça. E hoje, então, depois você assiste a live aí inteira, Castro, que eu falei sobre a mentalidade, como criar essa disciplina, como ter a mentalidade do investidor. Se eu aviso quando for vender os dólares, pode deixar. Tudo que eu estou comprando e vendendo, eu estou postando aqui. Qualquer coisa, manda uma mensagem que eu respondo sim. Mas eu estou postando aqui, só acompanhar que eu vou postar sim, Castro. Beleza então, pessoal? Então, por favor aí, me mandem, se vocês acharem que mais algum colega de vocês vão se interessar pela bolsa, manda esse vídeo, esse Instagram aí para eles começarem a seguir. E depois, daqui a pouquinho, assim que eu acabar a live, eu só tiro uma foto para fazer uma capinha e postar aqui. Se vocês puderem comentar embaixo da live algo que vocês aprenderam aqui nessa live que vocês não imaginavam, comenta lá que vai dar uma força para mim, tá certo? Então, muito obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês.
Um forte abraço e fiquem com Deus. Até mais!